Aleluia. Graça e paz a todos, amém. Quero também agradecer a todos os que estão nos assistindo, né, pela internet. Desejo que sejam tocados por Deus, e eu acredito que serão tocados, porque o Senhor tem uma palavra viva para nós nessa noite, amém. Glória a Deus. Se puder dar um sorriso para me ajudar aí, por favor, faz uma forcinha, né? Fazer de conta que, né, tá tudo bacana. Está mesmo, né? Glória a Deus. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você que você é uma tocha acesa. Oh, glória, olha que bom, né? Você é uma tocha acesa. É chato ficar falando para o outro, você é uma tocha acesa, mas fala uma forcinha, fala para ele aí, você é uma tocha acesa. É uma tocha. Uma tocha acesa. O diabo vem falar, não é, eu falo, eu sou uma tocha acesa também. Eu sou uma tocha acesa, uai, que isso? Existe uma discussão teológica dentro do texto de Mateus capítulo 3, não é o texto, não é a passagem que eu vou ler, obrigado, meu irmão. Mas eu vou citar aqui o que João Batista diz, capítulo 3 de Mateus, o versículo 11, ele diz assim ele diz que eu vos batizo com água, mas depois de mim vem alguém superior a mim, ao ponto de eu não ser digno de desatar ou de levar as suas sandálias. Os irmãos estão lembrados que é dito isso? Ele vos batizará eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Há uma discussão teológica a respeito de que esse fogo, ele se refere, a maioria se refere a esse fogo ligado à unção do Espírito Santo, né, do qual nós somos adeptos, dos quais nós fazemos parte desse povo que acredita. Nós acreditamos no reteté de Deus, claro que num certo, né, até um certo limite, mas nós somos do deixa o menino rodar, né? Quem é que do deixa o menino rodar? Nós somos do deixa o menino rodar. Mas existe uma outra classe, um outro povo, também respaldado pelo texto, são respaldados aqui, da forma que eles veem, eles dizem que esse fogo, ele diz respeito a queimar palha, ou seja, é juízo. Então uns falam que é o Espírito Santo, é fogo, e outros dizem que é para queimar palha, é o juízo de Deus. Eu não quero isso para mim, eu quero ser uma tocha acesa, né, porque o meu Deus é fogo. Mas, queridos irmãos, uma coisa eu quero mostrar para vocês, eu sei que é uma verdade uma verdade entendida por todos, eu creio, que existe um fogo, e esse fogo é que nos leva a tornarmos uma tocha acesa, que é o fogo chamado o fogo da prova. Oh glória, é o fogo da prova. Passou pela prova, se torna tocha acesa. Afinou para o fogo, aí só Deus na causa. E não tem por onde correr, irmãos. Não adianta eu vir aqui falar para vocês que não vai haver lutas, que não vai ter aflições. Existem lugares onde se diz somente a respeito de bênçãos e benefícios, e você nunca vai passar por lutas. Mas eu não acredito nesse evangelho. Eu não acredito, porque o meu mestre, o meu amado Jesus, ele passou pelo fogo, e ele foi aprovado. E aí, queridos, ele é o meu discipulador. Jesus é o meu discipulador, ele é o meu mestre. Agora, você pega comigo o texto do capítulo 16 do Evangelho de São João. Nós vamos ler do versículo 28 ao 33, para nós caminharmos dentro dessa verdade. Deixa o menino rodar, oh glória.
Glória a Deus. Falando nisso, eu quero parabenizar a equipe que trabalhou lá no retiro, né, dos jovens e adolescentes, que na pessoa da Raíssa e Igor, né? É Igor e Raíssa ou Raíssa e Igor? Os dois, né? Glória. Se é que você me entende, né? O Igor e a Raíssa, que foram acompanhados aqui, assessorados pelo casal lá, Lucas e a menina Juliana, que deram lá um suporte, uma equipe maravilhosa que trabalhou junto com vocês, né? Eu não vou falar mais aqui porque tem vários nomes aí que precisariam até ser ditos, né, o nome, mas os irmãos sabem. Foi maravilhoso lá e o menino rodou lá, né, irmão? O menino rodou, e salto de alegria, houve dança, foi muito bom o trabalho feito ali. Agora vamos ao Evangelho de São João 16, versículo 28 ao 33. Jesus, ele predisse a sua morte por várias vezes. Na minha conta foram 3. E na última delas, ele vai dizer assim: olha, vim do Pai e entrei no mundo, todavia eu deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Guarde bem isso. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Oh glória! Jesus aqui, ele nos mostra claramente que ele haveria de passar daqui para lá, e que naquele tempo que estivesse acontecendo, ocorrendo aquilo, muitos o abandonariam. Eles ficariam nas suas casas, e eles ficariam com medo, e a situação ia ficar bem complicada. Mas ele diz assim: olha, eu vou, mas saiba que vocês vão passar pelas aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele diz assim: olha, tendes paz em mim, tenha paz. Agora guarde bem essa palavra que ele diz, porque ele diz que era para que eles guardassem a paz. E Jesus, como nós sabemos, ele é o príncipe da paz. No momento em que você está passando por lutas, ele se apresenta como príncipe da paz, e ele diz para você: eu estou aqui, eu estou presente. E chega então a hora de Jesus entregar a sua vida em favor da humanidade. E hoje nós estamos numa noite de celebração, de ceia, aonde nós temos que relembrar a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, até que ele volte. E ele passou aflição para que isso acontecesse na minha vida e na sua vida. Não foi por nada que nós fizemos que nós tivemos acesso à mesa do Senhor, mas foi pela aflição que ele passou, e se cumpriu. Ele disse: olha, eu vou passar daqui para lá, eu estou indo para o Pai, eu deixei o Pai e vim para cá, agora eu volto daqui para lá, e vocês dispersarão, vocês vão querer ficar nas suas casas, vocês vão me abandonar, eu vou ficar só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E isso acontece, amados irmãos, quando Jesus Cristo então, ele parte daqui, né? Ele parte daquele lugar onde estava debaixo de um sofrimento terrível, que foi o Getsemane. Ele parte dali, ele vai para o Gólgota, e ali ele fica de fato sozinho praticamente, só João, e os irmãos conhecem muito bem aquela passagem. Dentro desse contexto de prova, o próprio Cristo, ele vai passar por uma luta terrível. Ele vai para o Getsemane por mim, por você, e ali ele pega 3 testemunhas que ficariam como líderes da igreja, digamos assim, como aqueles que seriam responsáveis pela igreja de Jerusalém, né? Ele pega ali Pedro, Tiago e João, leva para perto de si, deixa com que eles ficassem, pede que eles ficassem a cerca de um tiro de pedra, longe daquele lugar de sofrimento, porque talvez eles nem suportassem aquilo. A tristeza era tão grande, que diz a palavra que quando Jesus volta por 3 vezes, ele os encontra dormindo. E eu estou me referindo a líderes, a pessoas que ficaram ali na liderança, Pedro, Tiago e João.
Ele volta enquanto dormindo, e é ali no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus, que ele leva a exortação para os discípulos, ou seja, uma alerta, para dizer para eles: olha, fiquem atentos, fiquem espertos, nem uma hora pudesses vigiar comigo. Orai e vigiai, porque o espírito na verdade está pronto, porém a carne é fraca. E essa palavra, ela ficou para nós. Hoje nós temos essa palavra para ter no nosso coração, que nós devemos buscar a Deus em todo o tempo, inclusive na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora do sofrimento, não só nosso, mas também do sofrimento do outro. Jesus esperava que os discípulos que estavam ali aprendessem a lição, e que eles orassem com ele: mas nem uma hora pudesses vós vigiar comigo. Jesus passa por aquela prova, e eu sempre digo, irmãos, eu sempre disse, esse é o evangelho que sempre preguei, já vai fazer 42 anos, e eu não desisto de falar assim, que Jesus, irmãos, ele realiza feito na nossa vida, mas o feito por Jesus deve ser sempre segundo a vontade do Pai. Ele não passa esse limite, é segundo a vontade do Pai. Nós vemos às vezes pessoas dizendo: não, orar segundo a vontade de Deus é a oração de um fraco. Eu já falei várias vezes isso, mas não é a oração de um fraco, porque Jesus orou assim, lá no Getsêmani. Jesus vai para o sofrimento. Mateus 26 vai trazer essa narração de que Jesus vai para o sofrimento, e naquele momento mais difícil, sozinho ali naquele lugar, diz a Bíblia que ele soa gotas como que de sangue que caía sobre a terra, por causa de cada um de nós, e ninguém com ele. E aí ele entra numa oração, e ele fala para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aí ele diz mais, ele diz: contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E essa regra, irmãos, ela não mudou, porque Jesus vai ensinar no Pai Nosso, no capítulo 6, que a oração que ele ensinava para aqueles discípulos, como chega um dos discípulos que respondia pelos outros e diz: ensina-nos a orar como João Batista ensinou os discípulos. Ele fala: vem cá, então vocês vão aprender a orar agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Todos digam amém. É isso que Jesus ensina para nós. Ele venceu e nos incentiva a termos bom ânimo para vencermos as provas da vida. Vai haver lutas, vai haver aflição, vai haver dificuldade, sim, mas ele sempre vai dizer: eu estou aqui para te abençoar. Eu passei pelas lutas, porque não existe nada melhor, irmãos, do que você ser cuidado por pessoas que passaram pelas lutas e venceram. Passaram pelas lutas, a pessoa vem, conta a história para você, você fala para ele assim: ó, você vai vencer, porque eu venci. Jesus tinha essa palavra. Mas como que nós teremos essa estrutura, se qualquer coisinha que vem, nós abalançamos e dizemos: que Deus é esse que nos abandona? Ele não abandona os seus, mas Ele se manifesta com poder, Ele se manifesta com glória. E interessante que Ele não guarda ressentimento no coração, por conta daqueles discípulos que o abandonaram. Porque às vezes há momentos em que você se sente sozinho, mas você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nos guiando, nos conduzindo, e nós temos Jesus. Jesus como aquele que vem para calentar o nosso coração, para cuidar de nós. Cumpre aquilo que Jesus promete para os discípulos. Ele diz: olha, tendes paz em mim. Por isso que eu disse, guarda isso. Tendes paz em mim. Vocês vão passar por lutas, vocês vão me abandonar, cada um de vocês vão querer voltar para suas casas, não vão querer ir para a igreja nos dias de hoje, não vai querer nem ir para a igreja mais. Não aconteceu esse reverso aqui, agora eu não quero mais ir para a igreja. A situação dos discípulos foi essa, cada um para sua casa, com aquele medo, com aquele receio de que os judeus o pegassem. Mas com certeza eles guardaram no coração aquela palavra que Jesus disse: tendes paz em mim, porque eu venci o mundo. Nós temos essa palavra, irmãos. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o mundo lá na cruz.
E interessante, amados irmãos, que até no Getsemane, ele chamava o pai de pai, porque era pai e é pai. Só que no momento mais crucial, no momento mais difícil, ele não trata o pai como pai, mas ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que era um só, e é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele até aquele momento do Getsemane, ele chama de pai, e o pai dá a ele o abandono. Depois ele vai dizer, como qualquer homem: Deus meu. Há momentos, irmãos, que nós vamos gemer na presença de Deus, nós vamos dizer: Deus meu, tenha misericórdia. Vai ter momento que não vamos falar: meu paizão, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Mas vai ter momento que nós vamos dizer: meu Deus, está tão difícil, está complicado. Mas ele sempre se levanta para estender as mãos para nós, para nos dar a vitória. Ele é o Deus vencedor. Guarda bem o que ele disse para os discípulos: tenham paz em mim. Vai acontecer essas coisas, eu vou sair, vocês não terão mais companheiro, vocês serão perseguidos, vão querer ficar dentro das suas casas, mas tenham paz em mim. Eu tenho paz em Jesus, você tem paz em Jesus. E aí o capítulo 20, versículo 19 do Evangelho de São João nos diz que ao cair da tarde daquele dia, oh glória, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, que havia dito para eles: tenham paz em mim. E ele vem e ele diz: paz seja convosco. Oh glória! Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus diz. Toda autoridade, recebam paz. E os discípulos ali com medo dos judeus, sem saber por onde Jesus entrou, porque estavam trancadas as portas, mas ele vem e ele se apresenta. Não adianta colocar fechadura no coração. O Senhor, quando tem um propósito, ele vai e faz. Se você tem endurecido seu coração, tem dito: eu vou ficar escondido na minha casa, são tantas as lutas, eu vou para a igreja, eu oro, nada acontece, porque já aconteceu. Lá na cruz do Calvário, Jesus derramou sangue pensando em mim e pensando em você, e para no momento da sua aflição se apresentar e dizer assim: eu estou convosco, tenha paz em mim. E aí ele vai dar ordem aos discípulos. Os discípulos estavam arrebentados. Para eles havia acabado a esperança, porque Jesus não estava próximo mais fisicamente. Agora ele se apresenta e aqueles discípulos se enchem de coragem, se enchem de ânimo. O Senhor Jesus está falando com você nessa noite: se encha de coragem, se encha de ânimo, que nada venha tirar a sua fé, que nada venha amarrar a sua insistência com Deus, de buscá-lo, de clamá-lo, porque Ele é o socorro certo na hora da aflição. Pastor, mas não vai acontecer coisas que eu não gosto? Vai acontecer, irmãos. Lembra que eu falei que o poder está na mão dele, e seja feita a sua vontade? Vai haver momentos em que nós vamos orar, não vai acontecer como nós queremos, vai ser segundo a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é perfeita. Deus sabe todas as coisas. Por exemplo, quando morre alguém, pessoas são tocadas. Sabia disso? O livro de Eclesiastes nos mostra que é melhor você ir à casa do luto do que na casa onde há festa, porque na casa de festa se planeja outra festa, se planeja ter mais comida, mais bebida, dança, aquela coisa toda. Mas na casa do luto, que também é necessário que aconteça, porque é assim, um dia não haverá mais morte. Mas na casa do luto, irmãos, eu fico muito à vontade a pregar o Evangelho, porque ali as vidas são confrontadas com a palavra de Deus, e elas passam a entender que um dia elas também terão que partir desse mundo. Os irmãos concordam? Então é melhor estar na casa do luto. Então o luto, vai haver sofrimento, vai haver guerra, vai haver um monte de coisa, mas o Senhor Jesus Cristo sempre estará presente a dizer assim para nós: tende paz em mim, eu venci o mundo. Estão em guerra, vai acabar tudo. Eu estou em Jesus, Ele é a minha paz, Ele é o príncipe da paz, eu sou vencedor, eu vou para o céu. Ele já pagou o preço na cruz por mim. Ele se apresenta no capítulo 24 de Lucas, no versículo 49, e diz assim: eis agora que eu vos envio uma promessa de meu Pai. Agora ele fala: Pai,
Não é Deus, agora é o meu Pai. Ele está já ressuscitado. Ele diz: permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E ele diz: porque descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão cheios do Espírito Santo, não muito depois desses dias. E a Bíblia nos fala que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, de repente estavam os discípulos ali orando, buscando ao Senhor. Veio um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e foram distribuídos línguas como que de fogo. E aí o fogo desceu, porque aquela igreja se tornou a tocha acesa nas mãos do Senhor. Amado irmão, amada irmã, Deus quer fazer de nós uma tocha acesa. O cigarro já não presta, agora aquela bitinha de cigarro pior ainda, né? Isso já é para você jogar no chão e pisar. Não, gente, nós não somos uma bitinha, nós não somos uma fagulhinha, nós somos uma tocha. Você é uma tocha nas mãos do Senhor. Só que para ser tocha, você precisa resistir o fogo da prova. Amém? Fogo da prova. Agora não quero mais, agora não dá mais, agora não vou mais seguir Jesus, aconteceu isso aqui, eu não quero mais. Não. Precisamos entender o processo que Deus usa na questão de passarmos pelo fogo. Aliás, é bom, irmãos, que se diga que nem sempre, como eu falei já, a vontade nossa é feita. 1 João 5:14 vai dizer: essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora a vontade de Deus, como eu já disse, ela é perfeita. Jesus Cristo quer encher a nossa vida de paz. Jesus Cristo quer fazer com que deixemos a fraqueza de lado e com que sigamos. Claro que vai haver momentos de tristeza e angústia, nós vamos nos render diante de situações, adversidades, nós somos seres humanos, mas nunca vamos desistir da batalha. Não. Ficar prostrado, rendido, não quero mais, não. Aconteça o que aconteça, continue sendo uma tocha acesa nas mãos do Senhor. No reino eterno só vai entrar tocha, irmãos. É só tocha. Às vezes a gente lida com uma pessoa que fica, sabe, que aquela sensação, parece que a pessoa vai morrer. Não aguento mais, não aguenta sim. Jesus aguentou até o fim na cruz, você vai aguentar também. Eu quero entrar com você no céu. Eu faço das palavras do meu pastor amado, que ânimo não me deixe faltar, eu quero entrar com vocês lá no céu. Pedro, amados irmãos, foi um homem de Deus, mas Pedro passou por lutas. Essas palavras que eu estou dizendo aqui, está totalmente respaldado naquilo que é dito por Jesus, e é dito pelos apóstolos. Quer ouvir Pedro falando? Está aqui, 1 Pedro 1,6, tocha se comporta dessa forma. 1 Pedro 1,6, e alguns versos, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais apurado do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Olha o que Pedro está falando. Nós não podemos contestar aquilo que o Senhor fala para nós. E ele diz aqui, interessante, que ele fala a respeito de um breve tempo. Depois que eu descobri aquela palavra bonita lá, essas coisas do Donizete, né? Quando eu ouvi falar que o tempo de Deus é Kairos, eu gosto de falar Kairos, não fazia conta, né? O tempo de Deus é o Kairos, né? E o tempo do homem é o Cronos. Ai, bonito, né? Deus que sabe muito, hein, meu Deus. No tempo de Deus, irmãos, é um breve tempo. A luta que você está passando é um breve tempo. Deus está olhando para você. Ele está olhando qual vai ser a atitude do meu filho, qual vai ser a atitude da minha filha. E agora? O que vai acontecer? Como que eles vão reagir? Professaram tanto amor por mim, tanta fé em mim, derramei o meu sangue na cruz, agora eu estou esperando que eles se manifestem de maneira favorável a eles mesmos, porque haverá um tempo em que não haverá mais sofrimento. Acabou tudo, acabou.
Já pensou, gente, lá na glória, nós ali dançando, cantando, juntamente com os anjos, saltando na presença de Deus? Gente, esse é o meu maior desejo, e esse deve ser o seu maior desejo. E aqui Deus vai cuidar de nós. Vamos passar por luta, sim, mas o Senhor vai nos conceder a vitória. Ele diz pela sua palavra: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Lembrando que o ouro, ele é provado pelo fogo. Todas as impurezas do ouro é tirado com fogo. É fogo. É fogo. Nós somos tochas acesas. E é interessante, irmãos, que essa prova do fogo, essa prova do ouro no fogo, não é para provar para Deus quem nós somos. Não, 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 não. Tem gente que pensa que Deus quer nos provar para ver o nosso nível, para ver como nós somos. Não, não. É para provar para nós mesmos quem nós somos. Porque às vezes nós empinamos o nariz e achamos que nós somos grande coisa, não é verdade? Fala a verdade. Basta fazer uma coisinha pequenininha, pronto. Parece que eu sou grande demais. Mas aí vem o fogo da prova. Aí vem a aflição, vem a luta. E agora? E agora? Como que eu vou me comportar? Não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de irmãos. É uma falsidade tudo isso, aquela coisa toda, aquele discurso que não é para se ter. Não, eu creio que o meu Deus vive. Ele morreu sim na cruz, Ele derramou sangue por mim na cruz, mas Ele disse: tendes paz em mim. Eu venci o mundo, você vai vencer também. Então o breve tempo, irmãos, indica que o Senhor está de olho, Ele vai nos socorrer. Para nós vai parecer uma eternidade, mas todas as lutas serão passado para nós. Todos nós seremos provados sem que se tenha preferidos. Não tem preferido. Se nós olharmos os grandes homens de Deus, Deus tinha promessa para Abraão. Abraão não passou por prova, irmãos. Deus tinha promessa para Moisés. Moisés não passou por prova. Deus tinha promessa para Josué, não passou por prova. Deus tinha promessa para Paulo, ele não passou por prova. Para Pedro, não passou por prova. Quem somos nós, irmãos, para não passarmos pelo fogo da prova? É prova que nós somos ouro, que nós somos preciosos aos olhos de Deus. Preste atenção em algo. Estevão, que personagem, que homem, gente. Olha que o Estevão, acho tão lindo a morte de Estevão, quando ele fala as mesmas palavras que Jesus disse. Eu acho que é o único que diz, não é? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Gente, ele estava morrendo apedrejado. Não foi um câncer que o abateu. Não foi um problema renal, não foi qualquer um desses problemas, não. Foi pedradas, com ira, com indignação. Mas ele levanta os olhos para o céu. Olha que lindo isso, gente. Ele levanta os olhos para os céus. E aquele que não nos abandona, que sempre estará conosco, estava com ele se mostrando. Quando ele olha para o céu, ele vê Jesus em pé, dizendo, pela sua atitude: pode vir, porque o reino está preparado para você. Os grandes homens de Deus passaram. O apóstolo Pedro, ele segue dizendo no capítulo 4, no versículo 12: amados, não estranheis o fogo que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, mas alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que na manifestação da sua glória vos manifesteis exultando. Não estranheis. Pedro vai dizer, porque Pedro passou, ele vai dizer: não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, porque vocês são como tochas acesas. Deus espera de nós, irmãos, o comportamento de tochas, sabe? Nada pode nos deter. O Senhor é o nosso pastor e nos guarda. Agora é interessante que o mesmo Pedro, ele vai dizer algo muito importante. Eu peço que você preste atenção. Ele vai dizer no capítulo 5 da sua primeira carta, no verso 8, ele vai dizer assim: olha, sede sóbrios, seja vigilante. Por quê? Porque existe alguém, e esse alguém é o diabo, vosso adversário. Ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos que os vossos irmãos, olha só,
certos que os vossos irmãos, a vossa irmandade, iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, olha só, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, porque a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oh glória. O que dizer de Paulo? Gente, foi dito para Paulo, foi dito lá, ó, vai lá e ajuda aquele homem lá, porque ele é instrumento na minha mão. Camarada, o discípulo fala, mas ele é perseguidor da igreja. Eu sei que ele é, mas ele vai ver quanto importa sofrer pelo meu nome. Parece que ele estava se vingando, mas não, gente, o ouro é provado pelo fogo. E Paulo foi provado de maneira terrível. Mas 2 Coríntios 12, 7, olha só, ele entendia a questão do não do Senhor, e eu entendo também. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o Paulo não ficou encolhido, gente. Mas como ele era uma tocha acesa, ele diz assim, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto o prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é exatamente aí que eu sou forte. Você é forte, meu irmão. Sabe por que você permaneceu até hoje, mesmo tendo passado por lutas e aflições? Porque você é forte, porque você é ouro, você é provado pelo fogo. Você não foi somente testado, mas você deu prova de que você é ouro para Deus. Agora o adversário, o inimigo, como Pedro disse, vai rugir. Ele vai lutar para te desestabilizar. Ele vai querer tirar você do caminho de qualquer jeito. Ele vai colocar entretenimento. Vai colocar, vai encher você de coisa a fazer. Tem hora que ter dinheiro é complicado, porque o dinheiro leva para lugares aonde não é igreja. Tem uma casa no sítio, eu vou para o sítio, esquece da igreja. Tem dinheiro para fazer um churrascão, faz churrasco, o churrasco tem que durar 3, 4 dias. Né? Muito dinheiro. Convida até gente que é da igreja, leva gente que é da igreja, arrasta aquela turma para comer, né? Nós somos tochas acesas nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso, e o diabo, ele ruge de redor de nós, mas ele não nos vence. Tiago 1,12 diz, agora Tiago, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, é por breve tempo, como diz Pedro, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Nós somos tochas acesas. Eu vou partir para o final, mas eu não poderia deixar de dizer para vocês a prova que Sadraque, Mesaque e Abdenego passaram. Os grandes homens da Bíblia passaram por lutas. Nós vamos passar também, mas nós somos vencedores. Sadraque, Mesaque e Abdenego, gente, jovenzinho, novinho, juntamente com Daniel, foram tirados da sua terra, foram levados para uma terra distante. Chegando lá, gente, sofreram, né? Foi apresentar primeiro aquela tentação de comer das iguarias de Nabucodonosor. Foi apresentado para eles, imagina só, alguém poder comer na casa do Trump, no palácio, e eles rejeitavam, não queremos isso. Eles começaram a comer lá a comidinha deles mesmo, legume, fruta, aquela coisa. O copeiro disse para eles, vocês vão ficar fracos. Eles disseram, nós não vamos ficar fracos não. Nós podemos viver sem comer dessas iguarias. E aí a Bíblia nos fala que fazem uma estátua para Nabucodonosor. Uma estátua lá de 27 metros de altura, 27 a 30 metros de altura. E todos tinham que se render e se prostrar diante daquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego, amigos de Daniel não estava ali, estava num outro local,
Sadraque, Mesaque e Abdenego diz: não, nós não vamos nos prostrar. O inimigo quer fazer você se prostrar dentro das situações. Ele quer esfregar o seu rosto no chão. Mas existe alguém, irmãos, que estava com Sadraque, Mesaque e Abdenego na hora do fogo. Sadraque, Mesaque e Abdenego é chamado diante do rei. E o rei fala: escuta, que história é essa? O que está acontecendo aí? Não vai? Não, nós não vamos nos render. Aconteça o que aconteça, nós não vamos nos render. Mas a fornalha está acesa, vocês vão morrer lá. Não, não tem problema. Nós podemos até morrer, mas nós não vamos negar o Deus de Israel. E eles são lançados no fogo, irmãos. Analise a sua situação e veja se a sua situação é idêntica desse homem. Não é, gente. Quanta gente que por muito menos tem desistido de seguir a Deus. Mas a Bíblia diz que eles são lançados, é aquecido 7 vezes mais aquele fogo, 7 vezes mais, ao ponto de alguns que foram ali preparar aquilo e lançá-los, morrem. Mas, amados irmãos, oh glória a Deus, uma brasa viva, uma tocha acesa, o fogo não pode queimar, não é isso? Aí eles andam lá dentro, gente, vai para cá, vai para lá, aí o Nabucodonosor fica impressionado, porque ele vai ver, peraí, tem um lá semelhante a filho de homem, está lá ele, dentro da teofania dizem que é Jesus, né? Está lá andando, está passeando no meio, os 3 estão passeando no meio do fogo, irmãos, nós podemos passear no meio do fogo, porque o Senhor que esteve lá, com Sadraque, Mesaque e Abdenego está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Pode vir as provas, as lutas, as aflições que forem. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pessoas que suportam a temperatura do fogo da prova se tornam tochas acesas. É o fogo querendo destruir a brasa. A brasa ajuda a incendiar mais o fogo. Você é fogo dentro da igreja. Por isso que os irmãos se alegram quando vê você e diz: como foi bom você ter vindo. Não é isso? Como é bom poder ter você aqui. Pessoas assim já se tornaram brasas vivas. E para encerrar, Isaías 43. Oh meu Deus, Isaías 43, verso 2. Passagem tão conhecida nossa. Oh glória, pega aí, faço questão de que você observe, ou lê aqui conosco. Olha assim, olha aqui, gente, olha que palavra linda, olha lá, olha. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo da prova, você não se queimará, as chamas não os deixarão em brasas. O Senhor Deus, seu Deus, Ele merece uma salva de palmas por falar com você. Amém? Você é uma tocha acesa. Não desista. Busque o Senhor. Por mais que o inimigo diga para você que não há solução, não aceite. Nós vamos comer do pão, beber do cálice, lembrando a morte de Jesus. Para que você se tornasse essa tocha acesa, foi necessário ser acendida uma tocha, aleluia, lá no Gólgota, que não pôde nem chamar de pai, mas ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus abençoe a sua vida e continue firme, amém? Em nome de Jesus.